Tenho feito isso, não tenho feito isso. Às tantas era melhor a outra. Isso aí, todos lados. Sim, todos lados. Vamos ser contemplados com um momento musical protagonizado pela vieirense, docente de música na Casa de Música do Porto, pianista e tenor Dalila Teixeira, acompanhada na viola clássica pelo também vieirense Gaspar Vieira. Olá, antes de mais, eu queria só dizer que o senhor e o viola vão tocar a solo. Decidimos assim, na altura foi complicado porque, por uma questão logística, não tinha um piano de cauda, ou um piano de ponto. Eu tive que fazer o meu elétrico e pensei que se calhar seria melhor fazer uma coisa diferente, mas optei por fazer um bocadinho de piano solo. Queria só explicar que o instrumento que estou a tocar hoje é um bocadinho diferente do piano que eu costumo tocar aqui em Viena, que é o piano do auditório, porque eu já não estou hoje a tocar. Por isso o repertório também é um bocadinho diferente e por isso vou tocar um bocadinho de alguma música clássica, mas também vou fazer alguma música mais, não diria pop, mas mais jazz. Então vou interpretar 4 temas. O primeiro é o o segundo é um de Bach, e depois vou tocar 2 temas de Ludwig Mabi e Antissen, para cá. E depois vocês vão conhecer o último primeiro. Espero que gostem, se não gostarem, é só.
fazer uma pequena surpresa que tinha pensado, se isto colaborar. Isto é novo para mim, então não sei muito bem como é que se trabalha com isto. Porque há um tema que eu gosto muito, que é um tema de Louis Armstrong, que se chama What a Wonderful World, e eu achei que, uma vez que era uma coisa dos bombeiros, uma homenagem aos bombeiros, desculpem, fazer duas coisas ao mesmo tempo, e uma vez que eles tornam o nosso mundo bastante melhor, por vários motivos, achei que o What a Wonderful World era um tema que se adaptava aqui. E queria desde já agradecer o convite. Fico sempre muito contente por poder ajudar de alguma forma e colaborar com vocês. Não estando, se calhar, no meu melhor, porque é uma semana cheia de trabalho, pronto, mas desculpem qualquer coisa. De qualquer forma, What a Wonderful World, que é um mundo bonito que nos permitem ter, por isso, o meu obrigado pessoal a vocês também. Muito obrigado à pianista Dalila Teixeira por este momento musical que nos proporcionou esta tarde. Então, com a autorização do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vieira de Minho, Engenheiro António Cardoso, vamos dar início à cerimónia de tomada de posse dos novos órgãos da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vieira de Minho. Vamos proceder à constituição da mesa e, para isso, chamo o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Padre Alcino Xavier. Sr. Presidente da Assembleia Municipal do Município de Vieira de Minho, Tenente Coronel Pinta Costa. Sr. Comandante dos Bombeiros Voluntários de Vieira de Minho, Sargento Ajudante Ricardo Dias. Sr. Vice-Presidente da Federação dos Bombeiros do Distrito de Braga, Comandante Bruno Alves. Sr. Comandante António Cruz, da Liga dos Bombeiros. Sr. Comandante Subregional do Val do Ave, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, Rui Costa.
e pelo Sr. Presidente do município de Vieira do Minho, Engenheiro António Cardoso. Constituída a mesa, passo a palavra ao Padre Alcino Xavier para proceder à leitura do auto de posse. Aos 29 dias do mês de janeiro do ano 2023, perante mim, Alcino Dias Xavier da Silva, Presidente da Assembleia Geral da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho, compareceram os associados eleitos para os corpos sociais desta associação, conforme eleição efetuada em 10 de dezembro do ano de 2022, e que durante o próximo triênio irão gerir esta associação. Assim, foram eleitos para a Assembleia Geral os senhores Alcino Dias Xavier da Silva, Helena Maria Amado Pires, Fernando António Pinto Carneiro, suplentes os senhores Paulo Sérgio Cardoso Carvalho e Maria Graça Cruz Sousa. Conselho Fiscal, os senhores Paulo Rui Guimarães Dias, Luís Eugênio da Silva Carneiro, Carlos Manuel Silva Pereira, suplentes os senhores Franklin Luís Marques Silva, direção os senhores Carlos Alberto Leite Branco, Pedro Agostinho Rocha Pereira Álvares, António Fernandes do Gago, Paulo Sérgio Freitas Magalhães, Domingos Couto Soares, Almeno Manuel Gonçalves Vieira Leite, José Pereira Fernandes, suplentes os senhores Francisco Vieira Pinheiro e Vítor Manuel Araújo Pinheiro. Os empossados fizeram o juramento regulamentar. Não havendo mais nada a tratar, foi lavrado o presente auto de posse, que vai ser assinado por todos os empossados e por mim, que o escrevi, também o assino. Juro, por minha honra, cumprir com lealdade as funções que me foram confiadas. Chamo agora a Sra. Vice-Presidente da Assembleia Geral, Helena Maria Amado Pires. Juro por minha honra cumprir com lealdade as funções que me foram confiadas. Secretário Fernando António Pinto Carneiro. Está. Suplentes Paulo Sérgio Cardoso Carvalho. Eu, abaixo assinado, juro por minha honra cumprir com as funções que me são confiadas.
Maria Graça Cruz Souza. Juro por minha honra cumprir com lealdade as funções que me foram confiadas. Chamo agora o Presidente da Direção, Carlos Alberto Leite Branco. Juro por minha honra cumprir com lealdade as funções que me foram confiadas. Vice-Presidente Pedro Agostinho Pereira Álvares. Secretário António Fernandes Gago. Juro por minha honra cumprir com lealdade as funções que me foram confiadas. Secretário Adjunto Paulo Sérgio Freitas Magalhães. Juro por minha honra cumprir com lealdade as funções que me foram confiadas. Tesoureiro Domingos Couto Soares. Juro por minha honra cumprir com lealdade as funções que me foram confiadas. Vogais Almeno Manuel Gonçalves Vieira Leite. Juro por minha honra cumprir com lealdade as funções que me foram confiadas. José Fernandes. Juro por minha honra cumprir com lealdade as funções que me foram confiadas. Suplentes: Francisco Vieira Pinheiro, Vítor Manuel Araújo Pinheiro, Juro por minha honra cumprir com lealdade as funções que me foram destinadas.
Para o Conselho Fiscal, chamo o Presidente Paulo Guimarães Dias. Juro por minha honra cumprir com lealdade as funções que me foram confiadas. Vice-Presidente Luís Eugênio da Silva Carneiro. Juro, por minha honra, cumprir com lealdade as funções que me foram confiadas. Secretário Relator Carlos Pereira. Franklin Luís Marques Silva. Juro por minha honra cumprir com lealdade as funções que me foram confiadas. Empossados agora os novos corpos gerentes da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho, vai tomar a palavra o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Padre Alcino Xavier. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vieira do Minho, Engenheiro António Cardoso e demais vereadores aqui presentes. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Vieira do Minho, Tenente-Coronel Pinto da Costa. Excelentíssimo Sr. Representante da Liga dos Bombeiros Portugueses, Comandante António Cruz. Excelentíssimo Sr. Representante da Federação dos Bombeiros do Distrito de Braga, Comandante Bruno Alves. Excelentíssimo Sr. Comandante Subregional do Vale do Ave e da ANEPC, Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, Dr. Rui Costa. Excelentíssimo Sr. Comandante do Corpo Ativo dos Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho, Sargento Adjunto Ricardo Dias. Excelentíssimos senhores membros da direção e demais corpos sociais desta associação humanitária. Excelentíssimo senhor juiz conselheiro António da Silva Gonçalves. Excelentíssimo, reverendíssimo senhor Padre Albano Costa, arcipreste de Vieira do Minho, reverendíssimo Sr. Padre Ricardo Azevedo, pároco desta comunidade de Eiravedra, reverendíssimo Sr. Padre Albino Carneiro, ex-presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho e arcipreste da Póvoa de Lanhoso, respectivos elementos dos órgãos sociais, demais entidades civis, militares, religiosas, humanitárias e académicas, bombeiras e bombeiros do quadro ativo e quadro de honra, comunicação social, caros convidados, associados e amigos. Pela segunda vez, tenho a honra de me dirigir a esta distinta e seleta Assembleia na tomada de posse dos corpos sociais
da prestimosa Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho. Gostaria de ter engenho e arte para dizer tudo quanto me vai da alma relativamente à instituição que nos orgulhamos de ter no nosso concelho e que nos reúne aqui neste dia frio de final do mês de janeiro. Deixo este trabalho para os oradores que, com toda a competência, vão usar da palavra a seguir a mim. Começo por cumprimentar muito cordialmente, felicitar e agradecer aos colegas que fazem parte destes corpos sociais e que passo a enumerar e que aqui já foram chamados para a tomada de posse. Portanto, a Vice-Presidente, professora Helena Pires, o Secretário Fernando Carneiro, os suplentes Paulo Magalhães e Maria Cruz Souza. Da Direção, o Presidente Carlos Branco, Vice-Presidente Dr. Pedro Alves, Secretário Professor António Gago, Secretário Adjunto Paulo Sérgio Magalhães, o Tesoureiro Professor Domingos Soares e os vogais Almendo Leite e José Fernandes e os suplentes Francisco Pinheiro e Vítor Pinheiro. Do Conselho Fiscal, Presidente Engenheiro Paulo Dias, o Vice-Presidente Dr. Luís Eugênio Carneiro, Secretário Relatores Carlos Pereira e Franklin Silva. Embora não pertença aos corpos sociais, quero também englobar nestes votos o competente e dedicado Comandante Sargento Adjunto Carlos Ricardo Dias. À semelhança do que se passava na abertura das aulas no ciclo preparatório de há uns 50 anos atrás, talvez algum dos presentes ou mesmo ausentes fique com pena de não verem nestes órgãos sociais caras todas novas. Podem ficar tranquilizados, porque na maioria dos elementos que os compõem estão caras de gente nova e com vontade de dar o seu melhor pela instituição a cujos destinos voltam a presidir. À falta de candidatos aos órgãos sociais, resolveu esta equipa apresentar-se a eleições e o resultado foi suceder-se a si mesmo. Como vulgarmente se diz, tem-se trabalhado por amor à camisola e os resultados estão à vista. Sobre eles irá falar mais detalhadamente o nosso Presidente da Direção, o Dr. Carlos Branco. Mas, desde já, quero salientar que esta instituição atingiu um patamar nunca antes alcançado. Uma sede própria, que a todos aqui nos acolhe e que dispõe de boas condições para o fim a que se destina. Tem um bem apetrechado parque de viaturas com capacidade para dar resposta ao combate a incêndios e apoio a doentes e acidentados. Tem nos recursos humanos um ativo com boa preparação técnico-operacional, de forma a garantir todas as condições de trabalho adequadas às exigências com que se defronta no dia-a-dia. Tem uma tesouraria com as contas equilibradas, salários em dia e a dívida saldada, graças à venda da antiga sede, negócio conseguido com a intervenção e diligência da nossa Câmara Municipal. Temos mais de 1 milhar de sócios e simpatizantes espalhados pelo nosso concelho e fora dele. Tudo isto é o resultado de uma longa caminhada levada a cabo pelas direções e demais servidores que nos precederam desde a sua fundação, em 12 de fevereiro de 1940, mais de um ano antes de eu nascer, e que
não se pouparam em esforços para fazerem chegar até nós esta laboriosa e insubstituível instituição. A todos apresentamos a nossa profunda, sincera e grata homenagem. Aos que já partiram para o além, fazemos uma prece ao Senhor que lhes dê a devida recompensa pelo bem que praticaram neste mundo, se é que ainda a não receberam. Não posso deixar de agradecer a todos que aceitaram o nosso convite, dignam de se marcar presença aqui na Casa-Mãe da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários. Compreendemos que é um sacrifício neste tempo de inverno, quando os termómetros marcam baixas temperaturas, sair do conforto das nossas casas. Isto mostra que esta instituição é mesmo humanitária e faz parte da família vieirense. Aliás, se pensarmos em que consiste ser humanitário, entendemos que é próprio do ser humano relacionar-se, estar em comunhão com o outro, com o irmão, muito especialmente quando precisa de ajuda, quer física, psicológica, moral ou espiritual. Faz parte do ADN da Associação dos Bombeiros, como consta no artigo 3º dos Estatutos, a proteção de pessoas e bens, designadamente o socorro a feridos, doentes ou náufragos e a extinção de incêndios, etc. Um grande bem-aja a todos. Agradecendo a paciente atenção que me dispensaram, termino com as palavras que aqui deixei na primeira tomada de posse, em 12 de julho de 2020, citando um bem conhecido chefe desportivo: sem sacrifícios não há vitórias. Os bombeiros merecem e a sociedade precisa. A todos, muito obrigado. De seguida, vai tomar a palavra o Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Vieira do Minho, Tenente Coronel Pinto da Costa. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vieira do Minho, Engenheiro António Cardoso, Senhoras e Senhores Vereadores, Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Geral, Padre Alcino Xavier, Excelentíssimo Sr. Representante da Liga dos Bombeiros Portugueses, Comandante António Cruz, Excelentíssimo Sr. Representante da Federação dos Bombeiros do Distrito de Braga, Comandante Bruno Alves, Excelentíssimo Sr. Comandante Subregional do Valdoave da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, Dr. Rui Costa, Excelentíssimo Sr. Presidente da Direção, Dr. Carlos Branco, Excelentíssimo Sr. Comandante do Corpo de Bombeiros, Sargento Ajudante Ricardo Dias, Excelentíssimos Srs. Membros da Direção e demais corpos sociais da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho, Excelentíssimo Sr. Juiz Conselheiro Dr. António Gonçalves, Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Eiravedra e demais Presidentes de Junta presentes,
Excelentíssimo Sr. Padre Luís Albino Carneiro, ex-presidente desta associação, Excelentíssimo Sr. Inspetor Fernando Vilaça, demais entidades civis, militares e religiosas, bombeiras e bombeiros do quadro ativo e quadro de honra, comunicação social, convidados, vieirenses. Apenas 3 breves registros neste dia da tomada de posse dos novos titulares dos órgãos sociais desta associação humanitária, que com gosto faço na qualidade de Presidente da Assembleia Municipal de Vieira do Minho e também como sócio, amigo dos bombeiros e vieirense. Em primeiro lugar, agradeço o honroso convite que me foi formulado pelo Sr. Presidente da Assembleia Geral, o velho amigo, meu antigo professor, o reverendo Padre Alcino Xavier, convite esse reiterado pelo Sr. Presidente da Direção, Dr. Carlos Branco. Muito obrigado. É uma distinção e um gosto estar entre vós. Uma segunda palavra é de agradecimento, de gratidão, reconhecimento e público louvor pelo trabalho desenvolvido pelos titulares dos órgãos sociais cessantes, no qual ressaltou a entrega generosa e genuína à causa pública, ao bem comum e o resultado conseguido em garantir os meios financeiros, logísticos e humanos necessários ao cumprimento da nobre missão de estar na linha da frente na proteção e socorro aos vieirenses e a todos quantos, na vossa área de intervenção, vos pediram ajuda em hora de aflição. Porque soubestes pedir, atuar e liderar, conseguistes abrir portas e manter outras abertas, em especial o grande pelotão da Câmara Municipal, e com isso manter um elevado nível de eficiência, eficácia operacional e, simultaneamente, um ambiente de trabalho exemplar entre os operacionais bombeiros, o seu comando e a direção. Neste apontamento, permitam-me uma palavra especial para alguém que, por motivos de doença, não vai poder transitar para a nova equipa liderante. Refiro-me ao Sr. José Maria da Silva Pereira. Como Presidente da Assembleia Municipal, mas sobretudo como amigo dos bombeiros, quero referenciar e publicamente enaltecer a sua ação benemérita e o seu sentido cívico e altruísta, não só em relação a esta associação humanitária, mas a dezenas de outras agremiações de interesse público, a quem, desprendida e generosamente, ajudou monetariamente, com materiais e com transportes. Muito obrigado, Zequinha. Que Deus o compense com igual generosidade. Uma última palavra de incentivo aos novos dirigentes. Sei que, de novo, só têm um mandato. Parabéns e obrigado pela disponibilidade que manifestaram em continuar por mais 3 anos. Só almas generosas, nobres e com sentido de entrega ao semelhante se dedicam de forma gratuita e com prejuízo das suas vidas pessoais e familiares à condução dos destinos deste tipo de associações de serviço ao próximo. Todos vós acabais de assinar um novo compromisso de entrega a esta nobre e distinta associação por mais 3 anos. Fico-vos grato pela generosidade e pela vossa reiterada entrega. A todos desejo um mandato pacífico, pouco trabalhoso e de elevado sucesso nas tormentas que tiverdes que enfrentar ou que mandar enfrentar. Muito obrigado. Disse. Chamo agora para fazer uso da palavra o Sr. Comandante dos Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho, Sargento Ajudante Ricardo Dias. Cumprimentar o excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara e, na sua pessoa, permitem-me que cumprimento todas as autoridades civis, religiosas e militares presentes e já exaustivamente elencadas pelos ilustres palestrantes anteriores.
Mais de 2 anos se passaram desde que a nossa associação passou a ser dirigida pela atual direção. Foram mais de 2 anos de trabalho árduo em que se enfrentaram grandes adversidades e desafios. Destes desafios, o maior foi a participação ativa no combate à pandemia e todas as contrariedades que a mesma provocou na sociedade, com grandes percas socioeconómicas e que, por inerência, colocaram um desafio ainda maior ao equilíbrio das finanças desta associação. Apesar de todas as contrariedades e adversidades, é de louvar o trabalho desenvolvido por todos os elementos da direção que hoje toma posse. Se não, vejamos. A aquisição de 2 viaturas, uma destinada ao combate de incêndios rurais e outra destinada ao transporte de doentes não urgentes. A regularização / manutenção de processos das viaturas de socorro. Realização de 3 escolas de bombeiros, 2 concluídas e uma em desenvolvimento, que possibilitou o ingresso de 58 jovens no nosso Corpo de Bombeiros. Realização das escolas de promoção, que permitiu a promoção de 23 bombeiros. Equipar 104 bombeiros do Corpo Ativo com EPI específico para o combate a incêndios rurais. Formação de 11 novos TAS. Integração de 4 equipas SI no DECIR 2021 e 5 equipas SI no DECIR 2022. Criação da 2ª equipa de intervenção permanente. Aquisição de fardamento para que os 104 operacionais pudessem fardar de forma uniforme e que permite transmitir a imagem que hoje podemos ver na formatura em parada. Aumento exponencial da percentagem de cumprimento dos serviços solicitados, rondando os 98%. Aumento significativo da resposta operacional da secção de Roibães. Aumento exponencial do número de serviços realizados. Enfim, abreviando, pois muito mais poderia ser referido, foi um trabalho enorme, permitindo uma evolução gigantesca do nosso Corpo de Bombeiros. Contudo, caríssimo Presidente, como diz o velho ditado, não há vela sem senão. O percurso ainda vai a meio e muitos aspectos, ainda existem muitos desafios a vencer e muitos aspectos a melhorar ainda mais, nomeadamente a melhoria das condições salariais dos nossos operacionais assalariados, a melhoria das condições do nosso quartel para que o aumento de bombeiros seja coincidente com o aumento das nossas instalações, a melhoria do nosso parque de viaturas, melhoria dos equipamentos de proteção individual e o aumento do número de equipas com intervenção operacional. O desafio é enorme, moroso e trabalhoso, mas conto com um apoio incondicional, colaboração extrema e uma dedicação até à exaustão do Comando e do Corpo Ativo. O mínimo que pode esperar é o mesmo empenho, dedicação e trabalho que tivemos no vosso primeiro mandato. Para o bom e para o mau, conto com o Comando e Corpo Ativo para elevar ainda mais o nome da nossa associação. Por último, e como referi as inúmeras melhorias e feitos conseguidos do nosso Corpo de Bombeiros, vejo-me obrigado a efetuar 2 reconhecimentos e agradecimentos públicos. Em primeiro lugar, deixar uma palavra de agradecimento ao nosso maior parceiro, o município de Vieira do Minho, deixando uma palavra ao excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara de profundo agradecimento por tudo o que tem feito em prol desta associação. Em segundo, o agradecimento mais especial a quem é a peça mais importante de todas estas vitórias, aos nossos elementos do Corpo Ativo. Sem vocês, por muito que todos se esforçassem, nada disto seria possível. Vocês são os grandes obreiros de toda a evolução do nosso Corpo de Bombeiros. A vós, um muito, muito obrigado. Vocês são enormes. Vivam os bombeiros voluntários Vieira do Minho. Chamo agora para fazer uso da palavra o Sr. Presidente da Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Vieira do Minho, Dr. Carlos Branco. Muito boa tarde a todos. As saudações habituais. Este é o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vieira do Minho, Engenheiro António Cardoso, e demais vereadores aqui presentes. Este é o Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Vieira do Minho, o Sr. Tenente-Coronel Pinto da Costa. Este é o Sr. Presidente da Assembleia Geral da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho, o Sr. Padre Alcino Xavier. Este é o Sr. Representante da Liga dos Bombeiros Portugueses, Comandante António Cruz.
Este é o seu representante da Federação dos Bombeiros do Distrito de Braga, comandante Bruno Alves. Excelentíssimo Sr. Comandante Subregional do Val do Ave, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, Dr. Rui Costa. Excelentíssimo Sr. Comandante do Corpo Ativo dos Bombeiros Voluntários de Vieira de Minho, Sargento Ajudante Ricardo Dias. Excelentíssimos membros da Direção e demais corpos sociais da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vieira de Minho. Excelentíssimo Sr. Juiz Conselheiro António Silva Gonçalves. Excelentíssimo Sr. Arcipreste Padre Albano Costa. Excelentíssimo Sr. Padre Albino Carneiro, ex-presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vieira de Minho, e respectivos elementos dos órgãos sociais aqui presentes. O Sr. Inspetor Vilaça, que nos acompanha também sempre nestas jornadas. Demais entidades civis, militares e religiosas. Bombeiras e bombeiros do quadro ativo e quadro de honra. Comunicação social. Caros convidados, é com enorme orgulho e satisfação que, na qualidade de Presidente da Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vieira de Minho, hoje empossado, tenho a honra de me dirigir a todos vós nesta que é a sessão solene tomada de posse dos órgãos sociais para o triênio 2023-2025. Caras e caros convidados, a epopeia que hoje aqui celebramos teve início há 83 anos, no longínquo ano de 1940, em 12 de fevereiro. Estávamos muito próximos. Um grupo de homens da nossa terra teve o arrojo de dotar o nosso concelho de um corpo de bombeiros. Esse corpo de bombeiros, naturalmente, pudesse responder às necessidades prementes de socorro. Homens imbuídos de caráter solidário e voluntário invulgar. Passados 83 anos, fazemos jus à memória de todos eles e de todos que, ao longo destas décadas, serviram esta Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários, diretores, benfeitores, associados, bombeiros. A todos e para todos o nosso sentido reconhecimento e gratidão. É com os olhos postos na história que hoje sentimos o dever de prosseguir com a mesma garra, com o mesmo arrojo e com a mesma esperança, mas cientes das dificuldades que nos esperam. Atualmente, o modelo de organização das associações de bombeiros assenta sobretudo no voluntariado, sendo dentre os vários agentes de proteção civil o que apresenta maior atividade, maior efetivo e maior cobertura geográfica. Esse sistema, encarado na sua solidariedade, genuinidade, nas mais pequenas coisas e nos gestos mais simbólicos, não encontra paralelo noutras realidades por esse mundo fora, sendo encarado como uma matriz inigualável no setor da proteção civil e do socorro. Neste particular, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vieira de Minho inscreve-se no modelo híbrido de organização, composto por 31 profissionais que, convenhamos, também contribuem com as suas horas de voluntariado ao serviço desta instituição, mais 73 voluntários, 17 estagiários e 24 infantes e cadetes. Vejam só, de facto, a moldura humana que temos nesta instituição. Passámos no ano passado do Corpo de Bombeiros tipo 3 para a categoria tipo 2, contando em breve reunir as condições necessárias para alcançar a primeira categoria. Este modelo organizativo permite-nos responder com prontidão e eficácia às ocorrências, mas é preciso que se diga com total justiça. O serviço depende fundamentalmente do voluntariado. Essa é que é uma realidade. Diariamente, das 20 horas, da noite até às 8 horas da manhã, e durante o fim de semana, o serviço é assegurado por voluntários. Honra lhe seja feita. Quando se fala numa crise de voluntariado, que assola as corporações de bombeiros, de norte a sul, Vieira de Minho está de parabéns. E está em contraciclo. Os jovens identificam-se com a causa e temos sido capazes de catapultar esse interesse. Evidentemente que existe um conjunto de desafios a este nível que passam pela criação de oportunidades a nível socioprofissional, de forma a permitir a fixação e diminuir a rotatividade, que é um problema sentido por todas as corporações. Caras e caros convidados,
A todos os constrangimentos próprios dos tempos difíceis que vivemos, e vamos viver, naturalmente, repercutindo-se num aumento exorbitante das energias e subida progressiva da taxa de inflação, graças ao espírito de solidariedade da nossa comunidade, aliado ao esforço exemplar e boa vontade das nossas bombeiras e bombeiros e da excelente articulação entre o comando e a direção, e esperamos vir a reunir as condições de funcionamento de forma a garantir a qualidade dos serviços a que os nossos bombeiros nos habituaram e que muito nos honra. Esperançados num futuro mais promissor, todavia com a prudência que os novos tempos recomendam, até porque a guerra ainda não tem fim à vista, preconiza-se para o próximo triênio um conjunto de ações a par das atividades de gestão corrente, centradas fundamentalmente em 4 eixos principais: a sustentabilidade económica e financeira, a qualificação e valorização dos recursos humanos, a criação de um centro de formação e consultoria dirigido às empresas e instituições e um programa de educação e sensibilização ambiental junto das escolas e setores mais jovens da sociedade. Em relação ao eixo 1, que é a sustentabilidade económica e financeira, presentemente, graças ao rigor da gestão e ao encaixe financeiro recentemente obtivemos, no total de 212.525 euros, proveniente do negócio de permuta do antigo quartel, atingimos um patamar de equilíbrio com alguma estabilidade. Continuaremos a pugnar por critérios de rigor, de forma a consolidar a nossa estrutura económica e financeira e assim suportar as atividades da instituição de curto e médio prazo, assegurando os serviços fundamentais às populações, de acordo com os padrões de qualidade adequados. Qualificação e valorização dos recursos humanos, eixo 2. Sendo os recursos humanos um ativo estratégico fundamental em qualquer organização e dos bombeiros em especial, dada a sua natureza técnico-operacional, procuraremos garantir as condições de trabalho justas e adequadas, dentro dos limites da capacidade da instituição. É sempre um aspecto e, naturalmente, vamos tentar sempre também corresponder aos anseios e, evidentemente, que os recursos são sempre escassos e tomarmos nós ir mais longe, mas nem sempre é fácil. Contudo, vai haver da nossa parte, da parte da direção, disponibilidade para o diálogo e para encontrar aqui soluções que, de alguma forma, possam de facto encarar este desafio como um desafio justo e equilibrado. Em relação ao eixo 3, realizar ações de formação externa e consultoria, em parceria com a entidade certificada pela DGERT e pela Proteção Civil Municipal, com o objetivo de apoiar as empresas com vista à organização dos seus dossiês no âmbito das medidas de autoproteção, onde se incluem registros de segurança, planos de prevenção, plano de emergência e ações de sensibilização e formação em segurança contra incêndios e edifícios. Estas ações serão desenvolvidas na área de intervenção do quartel-sede, bem como na área da secção de Roivães. Eixo 4, por último, Programa de Educação e Sensibilização Ambiental. Pretende-se com este programa levar aos estabelecimentos de ensino diversas atividades lúdico-pedagógicas nas temáticas relacionadas com a floresta, património natural e cidadania. Tem como objetivo a responsabilidade ambiental e social, pretendendo potenciar valores e atitudes centrados no respeito pela natureza. Destacamos ainda algumas atividades em ambiente social e de representação institucional e ainda também a valorização das viaturas, cujo significado revela interesse do ponto de vista histórico e simbólico para a nossa associação. Temos aqui o PACAR, que é a primeira viatura dos Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho, com toda a história e simbolismo associada. Muito em breve vamos proceder ao seu restauro e iremos naturalmente contar com uma campanha de crowdfunding que já está alinhada. Está ali o Sr. Professor Agostinho já a olhar para o PACAR, a agir nessa professora. Vamos contar de facto aqui com a participação de alguns vieirenses que nos vão ajudar a desenvolver esta campanha e, naturalmente, a recuperar aquilo que é histórico e aquilo que, de facto, é importante para a nossa associação. Para finalizar, dizer, para que este programa seja uma realidade, como, aliás, no anterior mandato foi uma constante, preconizamos
um modelo colaborativo de cooperação institucional com a Administração Central, com a Câmara Municipal e instituições da comunidade, designadamente juntas de freguesia, Santa Casa da Misericórdia e associações de baldios. De modo particular com a Câmara Municipal, instituição com a qual temos sabido manter uma excelente cooperação e com a qual temos contado em termos do principal suporte financeiro e logístico. Vamos continuar a pugnar para um reforço e ampliação dessa cooperação, havendo superior os interesses dos bombeiros e da comunidade local. Por último, agradecer a todos quantos contribuem para esta causa e esperamos corresponder às vossas expectativas. Contem connosco. Vivam os bombeiros de Vieira do Minho. Viva Vieira do Minho! Chamo agora para fazer uso da palavra o Sr. Vice-Presidente da Federação dos Bombeiros do Distrito de Braga, Comandante Bruno Alves. Boa tarde a todos. Excelentíssimo Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vieira do Minho, permito-me que nas suas pessoas cumprimento toda a mesa e cumprimento todas as presentes aqui nesta cerimónia de tomada de posse dos órgãos sociais. Um cumprimento especial às mulheres e homens que compõem o Corpo de Bombeiros de Vieira do Minho. Antes de mais, queria agradecer o convite que fizeram à Federação de Bombeiros do Distrito de Braga para estar cá presente neste ato importantíssimo para esta associação. Agradecimento também em nome do Sr. Presidente, Dr. Jorge, por motivos de compromissos não pôde estar cá, mas mando um abraço a todos os órgãos sociais e a todo o Corpo de Bombeiros e todos os sócios desta associação. Queria dar primeiro os parabéns aos elementos que hoje tomaram posse e dizer-lhes que foram homens e mulheres com grande espírito, porque ser bombeiro sem farda não é fácil. Se com farda é difícil, sem farda muito mais difícil é. E por isso agradecemos e a sociedade agradece por haver pessoas com disponibilidade para fazer parte destes órgãos sociais, destas casas, para que o Corpo de Bombeiros e para que a população tenha quem os proteja e quem os socorra. Dizer que a Federação neste momento está num processo eleitoral, mas certamente que os próximos elementos que compuserem os órgãos sociais da Federação muito vão precisar também desta casa e destes órgãos sociais. Muito vão precisar, principalmente, do Sr. Presidente da Direção e toda a Direção, como também do Comando e do Sr. Comandante. Porque vivemos tempos difíceis, vivemos tempos de incerteza no nosso setor. E só juntos, e com troca de opiniões e com troca de ideias, é que conseguimos chegar a bom porto. Temos que estar todos unidos, desde as associações humanitárias, das federações de bombeiros, da Liga dos Bombeiros Portugueses, para que a nossa voz seja ouvida e seja reconhecida por aquilo que nós fazemos, melhor, que aqueles homens e aquelas mulheres fazem em prol da sociedade. Por isso, contamos com todos, estes órgãos sociais contam com todos os vieirenses, a Federação dos Bombeiros do Distrito de Braga conta com toda a população, para que a Liga dos Bombeiros Portugueses, junto do Governo, junto da nossa tutela, consiga ter melhores condições, consiga que o Sr. Presidente da Direção e o Sr. Comandante não tenham grandes dificuldades para que aqueles homens consigam socorrer. Por isso, muitas felicidades para este novo desafio, Sr. Presidente, e todos os elementos que compõem os órgãos sociais, e contem com a Federação, porque nós também contamos com os órgãos sociais dos Bombeiros de Vieira do Minho. Viva aos Bombeiros Portugueses! Obrigado. Chamo agora o Sr. Comandante António Cruz, da Liga dos Bombeiros. Antes de mais, boa tarde a todos. Diz-me aqui ao Sr. Presidente da Câmara de Vieira do Minho e ao Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Geral agradecer e, acima de tudo, em nome da Liga dos Bombeiros do Presidente António Nunes,
também agradecer este convite para estar nesta cerimónia. Não é muito normal, normalmente nós estamos nos aniversários, mas desta vez realmente numa tomada de posse, no meu caso realmente é a primeira vez. No Sr. Presidente da Câmara, saudar a todos os vieirenses, o Poder Autarquico, as Juntas de Freguesia e, em particular, todas as entidades que colaboram garantidamente com esta Casa. Ao Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Geral, todos os associados, no fundo, aqueles que são, entre aspas, os detentores desta Casa, e ao Sr. Presidente da Direção e ao Comandante, todos os bombeiros que constituem, quer o Corpo Ativo, quer o quadro de comando, e os antigos, o quadro de honra, e muitos daqueles que, como é normal, já cá não estão, mas que trouxeram esta Casa, como foi dito aqui, que nasceu há 83 anos. E hoje vou-me dirigir essencialmente para os colégios, para os bombeiros que estão ali ao fundo, e o Bruno, em representação da Federação, e muito bem, já introduziu, mas aqui o Comandante fez, o discurso dele foi transversal a tudo que aquilo que esta Casa é, do que esta Casa representa para o município de Vieira do Minho, mas não é só no município de Vieira do Minho, os bombeiros intercruzam-se em todo o lado, e é acima de tudo também para o Distrito de Braga e garantidamente para o resto do país. Depois o Sr. Presidente veio também fazer uma listagem daquilo que é o dia-a-dia, a atividade que suporta o que os bombeiros que estão lá atrás necessitam para garantir a proteção e socorro das agentes de Vieira do Minho. Mas nós estamos em 2023 e é importante, nós sabemos todos que passamos momentos que não são nada fáceis e os bombeiros estão perante uma série de desafios e de encruzilhadas, mas temos que recuar um bocadinho a 2003. Em 2003, o Serviço Nacional de Bombeiros, e está aqui o Inspetor Vilaça, que é alguém que vem desse tempo, houve uma fusão com o Serviço Nacional de Proteção Civil, e já lá estamos a fazer agora, em 25 de março, 20 anos. E o Serviço Nacional de Bombeiros, na altura, mantinha-se com a sua matriz, e depois, em 2007, aquilo que todos nós sabemos, a palavra bombeiros foi, de certa forma, uma borrachinha, foi safada. Mas a realidade é que chegámos a 2023, nós temos assistido a um sem número de entidades que vão nascendo como cogumelos, que vem o termo, para, entre aspas, substituir os bombeiros, mas a realidade é que o que nós vemos são os bombeiros, foi dito aqui, é dito em muitos sítios, 90% são mais em muitas das atividades da proteção e socorro, que é outra coisa que em Portugal se misturou, proteção civil, proteção e socorro, mas na realidade são mundos distintos, embora trabalhem como os dois barcos na mesma área. No âmbito da proteção e socorro, os bombeiros são em muitos sítios 100%. Quando se ouvimos falar 90, 90 e poucos por cento, é na grande parte daquilo que é proteção e socorro em Portugal, os bombeiros são 100%. E depois de Pedrógão, e este ano, felizmente, está a chegar ao fim este filme de terror que foi o Comandante Arno passou, e quem esteve, e algumas pessoas como nós estiveram em Leiria a acompanhar o Arno, aquele homem foi torturado durante 65 sessões no Tribunal de Leiria. Chegou ao fim esta mentira sobre os bombeiros portugueses, que nasceu em 2000, um bocadinho antes, mas em 2017 foi acelerada fruto dos acontecimentos de Pedrógão, mas ninguém fala depois do que se passou em outubro. Chegou ao fim no dia 13 de setembro, há um recurso, eu julgo que nos próximos dias saberemos o que é que aquilo irá dar, mas a primeira decisão é em favor, não é do Arno, é em favor dos bombeiros portugueses, que em 2017 foram postos em causa, quase, me atrevo a dizer, diariamente, hora a hora, por uma suposta horda de especialistas que não conseguem diferenciar uma fogueira de um incêndio. Mas o país ouviu-os, eles inundaram a comunicação social, era nas televisões, era nos jornais, era nas rádios. Um deles, um dia tentou fazer uma fogueira, e os bombeiros de Vila Real tiveram que o levar da ambulância para o hospital. Mas, portanto, nós, ao longo destes anos todos, fomos sempre postos em causa, a competência dos bombeiros portugueses foram postos em causa, e a realidade é que, depois, quando vamos ver os números, como aqui o Comandante disse bem, daquilo que é o dia-a-dia desta Casa, nós sentimos que, na hora da verdade, os portugueses continuam a contar com os indivíduos de vermelho, da Casa minha é azul, mas são os bombeiros portugueses que aqui andam. Eu estou a olhar aqui para um veículo que está ali, eu quase me atrevo a dizer que veio no âmbito do COFROM em 2006, eu estive nesse processo, na altura com o Dalô, para vermos as diferenças. Aquilo foi um projeto comunitário que trouxe para a zona norte de Portugal 11 veículos de proteção e socorro para os bombeiros. 10 anos depois houve um novo quadro comunitário com a Chega Galega e vieram uns radiositos e uns aparelhos respiratórios, para vermos a diferença que é ao longo destes anos todos.
E, infelizmente, costumo dizer, os bombeiros portugueses começam a ter que ir lá fora buscar veículos usados. Era uma coisa que já não se pensava em Portugal. Isto era um mundo que tinha desaparecido, mas, infelizmente, começa-se a ver cada vez mais a necessidade de ir buscar a países que, há uns anos atrás, nós dizíamos que andavam muito atrás de nós. Fruto de 2017, isto não sei o que eu digo, são os documentos oficiais deste país, nasceu uma teoria que é abandonada em quase todo lado, que os bombeiros iriam fazer o combate a incêndio no periurbano e que a componente florestal, porque nós nem tínhamos o perfil de combater incêndios na floresta, seria entregue às estruturas ditas XPTO, todas elas nascidas da ideia de pessoas que não conhecem o mundo real. A realidade é que essa estrutura já morreu antes de nascer, não consegue recrutar pessoal, não consegue ter gente e, se os dividirmos ao longo do país, dará 2, 3 por distrito. Isto é o que nós ouvimos, os bombeiros portugueses ouviram ao longo destes anos todos. E o que me impressiona a mim é, apesar destes ataques que os bombeiros portugueses têm sofrido, é ver esta gente toda, e foram ditos aqui 58 elementos, foram, não me engano, nos últimos anos, e também foi dito aqui pelo Presidente da Direção que ao fim de semana e à noite quem suporta esta casa são os bombeiros voluntários, e eu sou profissional, portanto eu estou à vontade para dizer isto, e o Sr. Presidente disse bem, isto não é cada vez, é o anormal. O normal não é acontecer isto. Agora, o que é impressionante é que depois de tudo isto que disseram de nós ao longo destes últimos, essencialmente a partir de 2017, eu sei que estes indivíduos, postos especialistas, o país parece que percebeu e quase desapareceram de combate, mas apesar disso tudo, o que foi dito aqui, 58 novos elementos neste processo de recrutamento dos últimos anos, e aquela gente toda que está ali, porque no fundo, os bombeiros, nós estamos aqui numa tomada de posse de uma direção, que eu costumo dizer, eu também fui diretor de um clube desportivo durante 12 anos, e é preciso ter coragem nos dias de hoje para assumir estes órgãos. Coragem e alguma loucura à mistura, e aqui o Sr. Presidente também disse que eu acredito que sejam os mesmos que já vêm de trás, porque é cada vez mais difícil encontrar pessoas com tempo, disponibilidade e, acima de tudo, esta coragem, algum pequeno grau de loucura para assumir responsabilidades em instituições como estas, que funcionam 24 ou 24 horas por dia, 365 dias no ano, e que têm que pagar despesas. As despesas, eu felizmente tenho um município por trás de mim, não tenho, entre aspas, essas preocupações, mas aqui eu imagino que é todos os dias ter que olhar para quem está aqui nesta casa e naquele dia, no final do mês, temos que pagar aos que são voluntários os equipamentos, os veículos, foi dito aqui a renovação da frota, e realmente este é o dia-a-dia dos bombeiros, e em particular daqui dos bombeiros de Vieira do Minho. E eu vou terminar, também já, senão nunca mais saímos daqui, mas acima de tudo, para aquela gente que está ali ao fundo, são 83 anos, quem criou esta casa há 83 anos, teve acima de tudo ter muita coragem para pegar, eu imagino como era a época, as dificuldades que existiam, e foi preciso muita coragem para criar esta casa. E o que eu fazia, um desafio, um convite a alguém que também já estou de saída, vou fazer 44 anos de serviço, é que mantenham essa bandeira da coragem, porque é preciso ter muita coragem para ser bombeiro nos dias de hoje. A porrada é entrar, porque nós levamos por supostos especialistas que nunca perderam um minuto durante a noite deles e muito menos saíram do conforto do ar-condicionado para verem o que é andar no dia-a-dia, seja nos incêndios, seja como vimos no final de dezembro e no início deste ano, nas inundações que correram de norte a sul do país. Quem é que nós vimos? Os do costume. Mas o país tem mais outras entidades, outras instituições. Mas quem é que nós vimos? Os do costume. Ou de vermelho ou de azul, dependia do sítio onde é que eles estavam. E é isso que eu vos desafio para fazerem, especialmente aos mais novos, que daqui a uns anos vocês olhem para trás e digam que valeu a pena estarem aqui. Aos bombeiros de Vieira do Minho, os meus parabéns, em particular a quem vai assumir os próximos 3 anos, que eu quase tenho a certeza que daqui a 3 anos estarão cá, grande parte deles, porque vai ser difícil encontrar substitutos, e muito obrigado a todos. Chamo agora para fazer uso da palavra o Sr. Comandante Subregional do Val do Ave da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, Rui Costa. Muito
Boa tarde a todos. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vieira do Minho, Engenheiro António Cardoso, a sua pessoa, cumprimento também todos os seus vereadores aqui presentes. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Geral da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal da Câmara Municipal de Vieira do Minho. Excelentíssimo Sr. Comandante António Cruz, em representação da Liga dos Bombeiros Voluntários, da Liga dos Bombeiros Portugueses. Excelentíssimo Sr. Comandante Bruno Alves, em representação da Federação dos Bombeiros do Distrito de Braga. Excelentíssimo Sr. Comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho. Excelentíssimo Sr. Presidente da Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho. Excelentíssimo Sr. Engenheiro Paulo Dias, enquanto ex-segundo comandante distrital de Braga e também Presidente do Conselho Fiscal da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho. Excelentíssimo Sr. Inspetor Vilaça. Excelentíssimo Sr. Coordenador Municipal da Câmara do Serviço Municipal de Vieira do Minho. Excelentíssimos Srs. Presidentes de Junta, minhas senhoras, meus senhores bombeiros e bombeiras de Vieira do Minho, Comunicação Social. Em primeiro lugar, agradecer o convite que foi formulado ao Comando Subregional de Emergência e Proteção Civil do AVE para estar cá presente nesta cerimónia da tomada de posse dos órgãos sociais da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho. É uma honra estar em Vieira do Minho, ser bem recebido em Vieira do Minho, quer pela população de Vieira do Minho, quer pelos bombeiros voluntários de Vieira do Minho. E colocar-me ao dispor da Associação e dos seus órgãos sociais para aquilo que tudo entender, para aquilo que for necessário. Já o disse brevemente na minha apresentação formal à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho e à Câmara Municipal de Vieira do Minho, mas reitero aqui aquilo que disse há dias. Portanto, o Comando Subregional de Emergência e Proteção Civil do AVE, que recentemente foi criado, portanto, está em exercício desde o dia 1 de janeiro de 2023, portanto, está ao dispor de todos, está ao dispor de todas as entidades com quem diariamente trabalha e colabora, essencialmente com os bombeiros voluntários, são um parceiro fundamental. Portanto, e aquilo que já foi dito aqui pelos antecessores, efetivamente este grupo de pessoas que hoje tomaram aqui posse são de reconhecido mérito. São pessoas que efetivamente podiam estar sossegados no seu aconchego dos seus lares, nas suas vidas profissionais, mas efetivamente decidiram dar mais um pouco de si e colaborar, fazendo parte destes órgãos sociais aqui da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários. Isto para deter e manter em funcionamento um corpo de bombeiros voluntários. Portanto, que é um corpo de bombeiros voluntários que tem vindo a crescer ao longo dos anos, que tem vindo aqui, como tal e qual como o Comandante Ricardo Dias aqui falou, a crescer exponencialmente e a olhos vistos. Portanto, foi uma escola, duas escolas consideráveis, duas escolas que já não é comum ver o número de elementos que foram formados, portanto, um espaço de 2 anos, duplicar o número de elementos no quadro ativo, portanto, há que se tirar o chapéu e há que, é sinónimo aqui de um trabalho por trás que está a ser muito bem feito, um trabalho quer pelo comando, quer pela direção, que está a ser muito bem feito e que devemos todos fazer uma vênia e bregar-nos perante este trabalho e devemos todos aplaudir e dar condições para que isto prossiga. Portanto, Sr. Presidente da Direção, Sr. Comandante, estamos ao dispor para aquilo que precisar, para continuarem os seus trabalhos bem feitos, que é aquilo que desejamos. Também uma palavra de incentivo e de agradecimento à Câmara Municipal de Vieira do Minho, na pessoa do Sr. Presidente da Câmara, que efetivamente também tem dado aqui um apoio fundamental aos bombeiros voluntários de Vieira do Minho. Já tenho a segunda EIP em pleno funcionamento, agora o objetivo é passarmos para a terceira, a breve prazo haverão candidaturas, portanto, Sr. Presidente, temos a secção de Ruibães, que também certamente ficaria bem servida com uma equipa de intervenção permanente. Os serviços da Câmara Municipal também têm sido incansáveis, na pessoa ali do Sr. Coordenador Municipal também tem tido aqui um desempenho fundamental aqui na colaboração com os bombeiros voluntários de Vieira do Minho, portanto, que continue este serviço de colaboração estreita, todos saímos a ganhar, todos os vieirenses saem a ganhar. Muito obrigada pelo convite, obrigada a todos, uma boa tarde e um bem-aja. Por último, chamo a usar da palavra o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vieira do Minho, Engenheiro António Cardoso. Boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar e agradecer a presença
Sr. Presidente da Assembleia de Vieira de Minho, da Câmara Municipal, Presidente Manuel Pinto da Costa, agradecer também ao Sr. Presidente da Assembleia Geral da Associação Humanitária dos Bombeiros aqui de Vieira de Minho, o Padre Alcino Xavier, agradecer também a presença do representante da Liga dos Bombeiros Portugueses, o Comandante António Cruz, agradecer a presença do representante da Federação de Bombeiros do Distrito de Braga, o Comandante Bruno Alves, agradecer também ao comandante da sub-região do Baldoado da ANPC, Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o Dr. Rui Costa, com quem já temos tido algumas reuniões de trabalho. Também agradecer a presença do Sr. Presidente desta Associação Humanitária, Dr. Carlos Branco, e os meus parabéns pela renovação do seu mandato. Agradecer também a presença do Corpo Ativo, comandante do Corpo Ativo destes bombeiros, o Sargento Ajudante Ricardo Dias. Excelentíssimos senhores membros da Direção e demais corpos sociais da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários, ex-comandantes, Comandante Ribeiro, outros elementos que aqui estão presentes e muito deram à causa pública e à causa desta Associação Humanitária. Também agradecer a presença do excelentíssimo Juiz Conselheiro António Gonçalves. Agradecer e cumprimentar também Padre Albino Carneiro, ex-presidente da Associação Humanitária e ex-presidente da Câmara, que também muito deu a esta instituição. Agradecer a presença também dos senhores presidentes de junta aqui presentes, dos seus vereadores, que me esqueçam deles também, do Executivo, que tem feito um excelente trabalho de cooperação para com esta instituição. Agradecer também ao Sr. Cipreste a presença dele e também os demais párocos aqui presentes. Também agradecer a presença e louvar o seu espírito de solidariedade e compromisso que tem com esta instituição, que é o coordenador da Proteção Civil Municipal, o engenheiro Nuno Monteiro, também aqui presente. Agradecer a presença de mais entidades civis militares e religiosas aqui presentes, caros bombeiros, também a nossa comunicação social, caros convidados. Estamos cá hoje na tomada de posse destes novos dirigentes dos vários grupos desta instituição. Quero começar por lhes agradecer a disponibilidade que tiveram e têm para com esta instituição, mas, sobretudo, para com a comunidade vieirense, porque vão dar parte das suas vidas, deles, dos seus familiares, pela causa pública, pela causa de todos. E, portanto, um bem-aja para eles, uma grande salva de palmas. Todos sabemos, já as pessoas que aqui passaram hoje referiram a importância que têm os bombeiros voluntários para as nossas comunidades. Os bombeiros voluntários que outrora faziam praticamente todo o serviço da proteção civil e que, em especial, o combate aos incêndios rurais, mas também a proteção e socorro, hoje continuam a fazer isso e muito mais. Continuam a ser os parceiros preferenciais, os maiores parceiros que nós temos no âmbito da proteção civil e agora, com esta nova organização da proteção civil, têm um papel determinante, fundamental, para que nós consigamos fazer mais e melhor em prol da proteção e do socorro. Tenho que enaltecer aqui o trabalho da direção que hoje renova o seu mandato, mas também o comandante, o Ricardo Dias, e também todos os restantes elementos que compõem o comando e todos os bombeiros e bombeiras que fazem parte desta instituição. Sem eles, sem elas, nada seria possível. Fruto desta excelente cooperação entre comando e direção, temos, felizmente, um maior número de efetivos que me lembre nesta instituição, que nós muito agradecemos e que nós muito reconhecemos, e para isso também sentimos que o nosso contributo é muito, muito importante e sentimos-nos orgulhosos pelo contributo que damos. Nós, durante cada ano, investimos mais de 100 mil euros nesta instituição. O município dá por muito bem emprego esse valor,
quer um financiamento direto de 30 mil euros, depois o apoio às equipas de intervenção permanente, às duas equipas agora, os seguros, depois também outros apoios que vamos dando quando são solicitados os seguros dos nossos bombeiros e bombeiras, pagos pela autarquia e um sem número de outros apoios que vão surgindo. Mas, só para dizer que o município gasta 5% do nosso orçamento na área da proteção civil. 5% do nosso orçamento é para a proteção civil. Destes 5%, os bombeiros levam mais de 100 mil euros, como eu referi. A equipa de sapadores, que faz o trabalho de prevenção, proteção e apoio ao socorro no combate aos incêndios florestais, recebe mais de 300 mil euros anuais. Mais cerca de 50 mil euros para a organização da proteção civil e os elementos que compõem por parte do município. Mais os voluntariados, os jovens voluntários que nós pagamos para ter nas freguesias das equipas locais, juntamente com os seus presidentes de junta, para a vigilância, muitas vezes para o apoio, no apoio imediato e também apoio, digamos, de segunda e de retaguarda aos nossos bombeiros e às nossas bombeiras. Fruto disso, de facto, temos reduzido significativamente a área ardida no Concelho de Vieira de Minho nos últimos anos. Fruto do apoio de todos e de todas, e que esta colaboração que tem sido excelente entre a autarquia, a proteção civil municipal, que engloba, sem dúvida alguma, como eu já aqui referi, o maior parceiro que são os bombeiros, a Associação Humanitária dos Bombeiros aqui de Vieira de Minho. Dá gosto trabalhar assim, dá gosto da forma como agora temos estes jovens, rapazes e raparigas novos, que fazem e dão muito de si e dos seus familiares para estarem aqui nesta casa, a casa que é de todos, mas que, acima de tudo, sois vós que no dia-a-dia dais valor a esta instituição. Para isso é fundamental, de facto, uma boa liderança, e tenho que dar os meus sinceros parabéns e peço uma grande salva de palmas para o nosso comandante Ricardo Reis. Há dias, numa reunião em Guimarães, em que estavam muitos autarcas, muitos presidentes de Câmara, vieram 3 ministros, o Ministro da Administração Interna, a Ministra da Coesão, a Ministra da Agricultura, fazer promessas de investimentos no âmbito e no combate aos incêndios rurais, fruto de candidaturas ao PRR. Embora os autarcas se mostrem um bocadinho céticos, o que é certo é que nós temos que aproveitar a vinda desses fundos comunitários para melhorar as condições, acima de tudo, da proteção civil, mas acima de tudo desta instituição, a Associação Humanitária dos Bombeiros. Portanto, já referi, quer ao Presidente da Direção, quer ao Comandante, que estamos disponíveis para colaborar com eles em tudo aquilo que for necessário para que possamos aceder a esses fundos comunitários para melhorar as condições, quer ao nível da frota, quer ao nível também dos equipamentos de proteção individual, quer a outros níveis e em todos os níveis, para que nós possamos ter mais e melhores condições para estarmos aqui, como hoje e no futuro estaremos certamente muito mais bem equipados, mais motivados e certamente podem contar com a nossa colaboração. Também foi dito que haveria um reforço de meios para as equipas de sapadores para que pudessem, no âmbito e na organização da proteção civil, ter um contributo mais próximo no combate e na prevenção, acima de tudo, para o combate aos incêndios rurais. Não posso, contudo, deixar de mostrar aqui uma preocupação hoje, nesta tomada de posse, da renovação desta presidência, destes elementos que compõem a Associação Humanitária dos Bombeiros aqui de Vieira de Minho. A secção de Ribães, precisamos de reforçar a intervenção deste corpo ativo de bombeiros aqui de Vieira de Minho, porque a secção que tem sobrevivido um bocadinho em termos financeiros pelo investimento da autarquia, das autarquias, juntas de freguesia, da Câmara e também de conselhos diretivos de baldios, precisa, em termos de recursos humanos, de fazer, em minha opinião, um reforço e uma reestruturação desse espaço para que possamos ter efetivamente uma secção de bombeiros em Ribães e não apenas um posto avançado. Portanto, deixava aqui esse pedido, quer à direção, quer ao comando,
para que consigamos fazer um pouco mais por aquela secção de bombeiros de Ruibães, tanto mais que está num local estratégico do concelho, quase no limite do nosso território, mas numa zona de grande área florestal que certamente precisa, e a nossa comunidade local precisa, de facto, desta secção mais ativa, porque efetivamente a prática não tem acontecido. Portanto, solicito ao comandante e à direção que façam um reforço de meios para aquela secção. Não posso deixar de agradecer a presença de todos, mas acima de tudo os bombeiros e as bombeiras que aqui estão presentes, de corpo e alma, e que estão muito motivados para continuarem na sua ação, na sua formação, muitos deles que já concluíram, mas sem dúvida alguma que é importante que se mantenham unidos, que deem o vosso espírito, parte da vossa vida à causa pública, à causa humanitária, e um bem-ajam por isso. Vivam os nossos bombeiros, viva Vieira de Minho. Terminado agora o período de intervenções, e ainda antes de encerrar a cerimónia, deixar uma adenda à mesa para depois proceder à assinatura do livro de honra, e a todos os convidados também que considerem pertinente. O livro vai ficar aqui nesta zona, sintam-se à vontade para assiná-lo. Sendo assim, em nome do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vieira de Minho, Sr. António Cardoso, agradeço a presença de todos vós, e com a sua autorização dou por encerrada esta cerimónia, convidando todos os presentes para um verde de honra. Obrigado a todos pela vossa presença.